Fala nação, seja muito bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro que traz para você conteúdos diários, tudo sobre o mais querido do Brasil e do mundo. E depois de uma vitória espetacular na Libertadores, o Flamengo vai virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, nós estamos em oitavo lugar com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Demorou a recuperação, mas ela está acontecendo. Temos 18 gols a favor e 16 contra. E domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, a gente enfrenta o Corinthians. Um jogo que também servirá de raio-x para as quartas de finais da Libertadores. O jogo de domingo é muito importante. Por quê? Porque o jogo de domingo é o primeiro de uma sequência de 5 jogos que o Flamengo vai decidir o seu futuro no Campeonato Brasileiro. Hoje a realidade é difícil, são 8 pontos atrás do líder Palmeiras, porém, nunca desacredite do Flamengo, né? Então, eu já falei, caso o Flamengo não perca esse jogo, um empate, fora, lá, dá pra ganhar, tô confiante, dá pra ganhar, mas um empate vai ficar ok. Não tão bom porque perdemos muito tempo no Brasileiro, né? Se é que vocês me entendem. Mas depois desse jogo contra o Corinthians, nós vamos pegar sábado, dia 16/7, Flamengo e Curitiba, às 19 horas. Esse jogo pode ser em Brasília, devido à reforma do gramado do Maracanã mais uma vez. Mas 3 pontos que o Flamengo dá para fazer tranquilo. Depois vamos pegar quarta-feira, 20/7, às 20h30, Flamengo e Juventude. Esse jogo também pode ser em Brasília, porque o Maracanã vai fechar aí por uma semana e meia para a reforma do gramado. Inclusive, esse jogo pode ser a estreia do Cebolinha e do Vidal. Ou seja, reforços de peso para o Flamengo jogar, né? A janela abre dia 18. Então os reforços que o Flamengo está contratando na janela pode estrear contra o Juventude. Uma pena que esse jogo provavelmente não será no Maracanã. Porém, onde o Flamengo jogue é casa cheia, arquibancada incendeia, como diz a música. Então o Flamengo pode fazer mais 3 pontos nesse jogo tranquilamente. Depois disso o Flamengo pega o Avaí, dia 24/7, às 11 horas. Esse jogo é na ressacada, porém, mais um jogo que o Flamengo tem plenas condições de ganhar sem muitas dificuldades, com todo respeito aos adversários, mas esses jogos são jogos fáceis para o Flamengo. E por último, nessa sequência de 5 jogos, o Flamengo pega no sábado, dia 30/7, às 20 horas, o Atlético Goianiense. E esse jogo deverá ser no Maracanã. Então, temos 5 jogos, desses 5 jogos o Flamengo tem grande possibilidade de conseguir pelo menos 12 pontos em 4 confrontos fáceis, e o jogo-chave é esse contra o Corinthians de domingo. Então a gente pode conseguir até 15 pontos nos próximos 5 jogos. E aí, rapaziada, vai colocar a gente lá em cima novamente. De onde a gente nunca deveria ter saído. Mas estamos correndo atrás, faz parte. E após esses 5 jogos, caso o Flamengo consiga esses 15 pontos, nós vamos com certeza estar brigando pelo título novamente. Depois o campeonato, né, o calendário se afunilará um pouco aos jogos da Copa do Brasil e Libertadores, mas não se afunilará só pra gente, né? Então, os outros times também estão disputando. O Corinthians também está disputando a Libertadores, o Atlético Mineiro é a Copa do Brasil, mas lá vamos passar com certeza. Já caiu aqui. E o Palmeiras disputando também. Até o Atlético Paranaense também está disputando. O Atlético Paranaense faz uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, o Flamengo precisa passar muito bem por esses 5 jogos. E eu estou muito confiante nesses, vamos dizer, 13 ou 15 pontos. Não acho que o Flamengo perde domingo. Acho que um empate tá ok. Uma vitória eu também acho que dá para conseguir. E aí 15 pontos em 5 rodadas, mano, vai colocar a gente lá em cima. E vamos brigar e vamos competir por esse brasileiro também.
e o Flamengo vai estar bem posicionado na disputa dos 3 títulos, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Ontem foi a apresentação do Cebolinha e o Marcos Braz se manifestou. Conforme eu havia falado, o Marcos Braz iria se manifestar quando as vitórias voltassem a acontecer. As vitórias voltaram a acontecer e o Marcos Braz se manifestou. É uma pena, eu gosto do Marcos Braz, da postura que ele sempre teve, de botar a cara, de estar presente, de assumir responsa. Essa personagem que ele faz, na minha opinião, é uma personagem. Quem conhece o Marcos Braz um pouco sabe que ele não é tão assim no dia a dia, mas é bastante assim também, né? Vamos dizer que tem um pouquinho só ali de um figurão, de um dirigente, uma postura que o Eurico Miranda adotou bastante. Se falar isso ele vai ficar bolado, obviamente, que ele não gosta muito de ser comparado com o Eurico Miranda. Ele tem o nome dele e tem que ser respeitado. O Marcos Braz disputou 4 brasileiros e ganhou 3 e foi vice 1. Ganhou uma Copa do Brasil em 2006 com um time sem dinheiro, então tem que ser respeitado sim. Porém, alguns momentos é necessária uma renovação, e eu venho desde a final do primeiro jogo da final do Carioca. Eu comecei a bater muito no departamento de futebol, inclusive no Botafogo Brás, porque eu acreditava assim que a renovação passava por eles também. E eu vou dizer o porquê também. Porque ontem na coletiva fizeram uma pergunta natural sobre os jogadores de fim de contrato. Esses jogadores, ele não citou o nome, mas são Vitinho, Diego Alves, Rodinei, Felipe Luiz e Davi Luiz. Esses 6 jogadores, inclusive, têm condições de assinar pré-contrato já. E o contrato deles termina no final do ano. Mas e aí? Eu sei que Vitinho e Rodinei já têm a minuta de renovação de contrato pronto. Vocês renovariam com o Vitinho e com o Rodinei? Ah, mas o Rodinei voltou a jogar bem. Mas, mano, o Rodinei é isso. O Rodinei vive de lampejos. E o Flamengo não precisa de um lateral, nenhum jogador com lampejos. Precisa, óbvio, de jogadores bons, de alto nível, mas com regularidade. Que bom que o Rodinei tá jogando bem. Só que ainda continua devendo pra gente. Olha quantos anos o Rodinei tá no Flamengo. Quantas atuações de destaque o Rodinei teve? É um joguinho aqui, um joguinho ali, e vários erros em vários jogos. E teve jogos que ele foi muito bem, mas teve erros bizonhos defensivamente. E muitas vezes ele não custou um gol, que foi um empate, que foi uma virada do time adversário. O Vitinho tem que aceitar o prejuízo, mano. Não tem condições. Como o Diego Alves também não tem condições. O Davi Luiz e o Felipe Luiz são 2 asterísticos nessa lista. Porque o Marcos Braz até falou que tem interesse de renovação em alguns jogadores. Só que ele está esperando a poeira baixar, a fase ficar melhor, para se posicionar. E aí, quando ficar melhor e renovar com esses caras, a gente vai lidar mais uma vez com uma fase dos caras que eles vão bem em alguns jogos e mal em outros. E o Flamengo precisa de regularidade, porque foi nessa oscilação que nós perdemos a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro. Foi pros pênaltis e tal, o Paulo Souza atrapalhou, mexendo mal pra caramba, tudo bem. Mas o Carioca, mano, as finais do Carioca, o Flamengo não competiu, foi bizonho contra o Fluminense. E era um título simples, o primeiro tetracampeonato carioca do clube, o primeiro tri em cima do Fluminense, e se perdeu assim. Foi nessa oscilação que nós estamos a 8 pontos do líder brasileiro, tendo que correr atrás de um prejuízo do caramba. E o líder, Palmeiras, que é altamente irregular, dificilmente ele tropeça. Então o Campeonato Brasileiro está difícil também. Nós acreditamos porque, é Flamengo pra caralho. E já vimos o Flamengo correr atrás de prejuízo. Mas o investimento que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, não é pra ficar correndo atrás de prejuízo, cara. É pra competir em alto nível sempre. É pra ter uma regularidade. É pra ter uns beijos lá em cima. E não uma vez ou outra, e tá regular, e uma vez ou outra, regular. Sem condições. Mas é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado.
Amanhã tamo junto. Até breve.